Romanos capítulo de número 6 diz assim: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? O erro de algumas pessoas é pensar que a graça de Deus é um convite para a libertinagem. O apóstolo Paulo vai deixar claro isso em uma das suas cartas, dizendo que Deus ele não nos chamou para a impureza, mas ele nos chamou para a santificação. Então, nós não podemos confundir a graça de Deus com a libertinagem, com a liberdade para continuar no erro, a liberdade para pecar. A graça de Deus, na verdade, ela é uma possibilidade. Ele continua dizendo no versículo de número 2, né? Vamos continuar no pecado? Ele diz, claro que não, uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora também podemos viver uma nova vida. Então, a graça de Deus é uma possibilidade de viver uma nova vida. Aquilo que era incapaz ao ser humano. Romanos, aqui no capítulo de número 8, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, que aquele que está em Cristo, para ele já não há nenhuma condenação. Romanos 8 ainda diz que aquilo que era impossível ao ser humano, impossível através da carne, Deus o fez através do seu Filho, o sacrifício, que nos possibilita viver uma vida de santidade. O erro de algumas pessoas é viver a santidade negativa, viver baseado naquilo que não se pode fazer. Viver uma vida santa é viver uma vida de obrigação. Não pode isso, não pode aquilo outro, não pode isso e não pode aquilo. E tentar buscar esta santidade baseada em um conjunto de regras para poder satisfazer a Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o escritor aos Hebreus, ele traz inúmeras simbologias a respeito de sacrifícios. Então, para poder viver essa comunhão com Deus, é necessário ressignificar o que é graça. É necessário entender o sentido de sacrifício, o sentido de culto. Após o escritor aos Hebreus ele explicar a relação dos sacrifícios com o Cordeiro de Deus, com a realidade, o poder do sacrifício de Jesus, que se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno, ele vai falar no capítulo de número 12, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a afronta, ou seja, Cristo suportou a cruz com alegria. É difícil nos nossos dias falarmos sobre sacrifício, sobre morte, sobre dor e relacionarmos isso com alegria, mas é exatamente o que a Bíblia está dizendo, que Cristo suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta, olhando para o futuro. Então, é estranho dizer, mas houve prazer no sacrifício. Olha só, Isaías 53, versículos 10 e 11, diz assim, versículo 10, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. Então houve satisfação no sacrifício que foi realizado. Então, entender o que é graça, o que é o favor de Deus para nós, entender o que é sacrifício, que é o nosso relacionamento com Deus, entender o sentido de adoração, de culto, de se esforçar para oferecer algo para Deus, nós devemos entender que isto é bom e agradável.
Então, algumas pessoas pensam que o sacrifício é algo que vai tirar a minha paz, é algo que vai custar muito esforço, o sacrifício é algo que eu não quero. E quando nós falamos de sacrifício, nós estamos falando de relacionamento com Deus. Então, a Bíblia diz que para se relacionar com Deus, se aproximar dele, é necessário ter fé. Ou seja, é necessário você querer estar com Deus, é necessário você desejar andar com Deus. Deus não quer alguém que ande com ele simplesmente por um padrão de regras, de um sacrifício, por um esforço. Não, Deus quer que nós tenhamos prazer naquilo que nós fazemos. E o elemento da graça, a força da graça, é exatamente o prazer em renunciar e viver uma vida de santidade e comunhão com Deus. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28, ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Então esse é o convite para a graça. Deus está aqui nos oferecendo a possibilidade de servi-lo, a possibilidade de agradá-lo através do seu Espírito em nós. O apóstolo Paulo vai falar dessa ação maravilhosa do Espírito Santo, dizendo que ele nos ajuda, nos assiste, nos auxilia até mesmo nas nossas orações, porque nós não sabemos como devemos orar, mas o Espírito intercede por nós. O grande desafio para essa sociedade em que nós vivemos, não somente para os mundanos, os seculares, as pessoas que não creem em Deus, os agnósticos, os ateus, enfim, mas para até mesmo os religiosos, a filosofia é que você tem que pagar um preço para conquistar alguma coisa, para merecer alguma coisa, e querem aplicar esses valores para a salvação. Se eu não pagar um preço pela salvação, eu não sou digno da salvação. Então, o grande mistério da graça é entender que nós não somos merecedores. Graça é favor imerecido. Você tem que ser capaz de entender que você não é merecedor da salvação e somente o Espírito pode nos convencer disso, de que não somos merecedores. Pensar que eu mereço alguma coisa, pensar que eu posso pagar pela salvação, pensar que eu posso pagar pelos bens adquiridos como consequência da salvação, é andar na contramão da graça. Quando eu acho que eu mereço alguma coisa, eu estou, na verdade, me distanciando de Deus. Eu estou me distanciando do favor e das bênçãos de Deus. Mas a partir do momento que eu olho para mim e percebo em mim a fraqueza do pecado, o pecado que me separa de Deus, quando eu vejo as minhas incapacidades, eu entendo que só é possível ter um relacionamento com Deus através da sua graça, através do seu Espírito. E quando eu reconheço, quando eu me humilho diante de Deus e digo, eu não sou capaz, eu não sou digno, e o Espírito me convence disso, eu estou pronto para viver a graça e o favor de Deus na minha vida. Existem pessoas que querem servir a Deus, mas dizem, eu não estou pronto, como se fosse capaz de se preparar para servir a Deus, como se fosse capaz de resolver a sua vida para agora viver tudo certinho, para então merecer estar na igreja, merecer estar na casa de Deus. Ou então aquele viciado que diz, não, eu ainda não estou pronto, eu vou me libertar, eu vou deixar o meu vício. Essas pessoas não permitem a graça de Deus agir na sua vida. Ninguém está pronto, ninguém tem capacidade, ninguém é capaz. O que nós precisamos é abrir o nosso coração para Deus, reconhecer que nós somos incapazes e permitir o Espírito Santo remover as nossas cargas, o nosso jugo, aquilo que nós não podemos fazer, permitir Deus fazer o impossível por nós.
Outras pessoas, a respeito da sua espiritualidade, se dedicam à oração e ao jejum, mas colocam força, mas não têm direção. E quando eu tenho um motor muito potente e não tenho um volante muito bom, uma direção muito boa, pode causar um acidente. Então é necessário ter um equilíbrio de força e direção. Você tem que conhecer a palavra, você tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a graça. Pessoas oram e jejuam e não alcançam. O apóstolo Tiago vai dizer que vocês pedem, não recebem porque pedem mal. Então as pessoas entendem que a oração e o jejum é um preço que está sendo pago para conquistar alguma coisa e eu me torno merecedor daquilo, quando na verdade a oração e o jejum é um método para nós deixarmos a nossa carne de lado, para nós nos aproximarmos e nos humilharmos ainda mais diante da graça de Deus. O jejum não nos faz merecedor, a oração não nos faz merecedor. A oração e o jejum não vão mudar a vontade de Deus. A oração e o jejum não vão trazer uma nova vontade de Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós descobrimos a vontade dele. E mais nós abrimos mão da nossa vontade. E isso não é uma obrigação, isso se torna prazeroso, porque o seu prazer é andar com Deus, o seu prazer é estar com Deus, o seu prazer é fazer a vontade de Deus, e você começa a andar na contramão da maioria, na contramão do mundo, porque agora você tem amizade com Deus, e a amizade com Deus vai contrariar o padrão mundano, porque agora você está fazendo a vontade dele. A vontade de Deus não é a vontade do povo, não é a vontade da multidão, não é a vontade da maioria. A vontade de Deus é a vontade de Deus. E às vezes as pessoas não concordam com a decisão que você toma, mas você toma uma decisão para agradar a Deus. Quando nós entendemos o mistério de ter prazer na oração, de ter prazer no jejum, de ter prazer numa vida santa, de ter prazer de renunciar os prazeres do mundo, de renunciar os desejos da nossa velha natureza, ter o prazer na sua palavra, o prazer de se relacionar com Deus. Então nós descobrimos o favor, nós descobrimos a graça de Deus e nós passamos a andar no centro da vontade de Deus, através da sua graça. Não é o nosso esforço humano, mas é a graça de Deus. O apóstolo Paulo disse: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então nós descobrimos o favor de Deus e começamos a andar na direção de Deus. Começamos a deixar o vento soprar na vela do barquinho da nossa existência.